No Centro Espírita também acontece as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas acontecem em caráter privativo, porque nesses momentos em que recebemos os desencarnados, aqueles espíritos que dizemos que já morreram, mas que efetivamente estão vivos, nós conseguimos entender o que sucede conosco quando morremos. Não existe nenhum fenômeno, ninguém se transforma, ninguém grita, ninguém recebe, digamos, entidades perturbadoras. Esse é o caráter da reunião mediúnica, de uma conversa fraterna, onde os espíritos desencarnados são consolados e nós, que somos os encarnados, aprendemos com as lições que nos oferecem. A mediunidade ela se manifesta de diversas formas. Pode ser através da psicofonia, ou seja, da fala, da psicografia, que é uma das mais conhecidas, principalmente através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, que psicografou mais de 400 obras. Nós não temos ainda nenhum relato após a desencarnação de Chico Xavier da sua situação no plano espiritual. Muitas pessoas, então, têm essa mediunidade mais aflorada. E muitas delas não entendem ainda esse processo da mediunidade. Então começam a ver alguns vultos, ver espíritos, ouvir vozes e precisam então na casa espírita buscar a educação da mediunidade. A mediunidade infelizmente nem sempre é utilizada da forma mais adequada. Muitas pessoas utilizam da mediunidade para ganhar dinheiro. Porém Jesus nos disse que dessemos de graça aquilo que de graça recebemos. Gabriel, como é que foi para você depois que você tomou o passe? Depois que eu tomei o passe, eu me senti bem mais leve. Eu estava meio nervoso por conta de umas coisas que eu tinha feito ontem. E o passe me liberou disso, ele me deixou bem mais calmo. E quando vocês vão para a rua, vocês estão na faculdade, tem preconceito? Vocês conseguem chegar para os seus colegas, seus amigos, dificuldade de falar, sou espírita? Eu acho que o maior preconceito é que as pessoas não entendem o que é o espiritismo. Quando você fala que é espírito, muitos pensam, nossa, você vê espírito, pensam nas mesas girantes. E não é só isso, o espiritismo é uma religião, como qualquer outra. Eu acho que às vezes o maior preconceito é a falta de conhecimento das pessoas. De onde viemos? Para onde vamos? Existe vida após morte? Uma coisa é certa, ninguém fica para semente. Um dia partiremos. O espiritismo é o caminho que eu escolhi. A doutrina espírita ajuda a pessoa a se encontrar, é uma luz. O espiritismo para mim veio de uma maneira muito curiosa, porque eu nunca tinha vindo aqui, eu nunca tinha pensado em fazer parte de uma comunidade espírita. E uma amiga minha, ela vinha aqui direto, e um dia eu fui meio que obrigada a vir, porque eu dormi na casa dela e tudo mais. E era um momento que eu tava passando por umas coisas muito ruins, e eu pensava em fazer muita besteira, e eu tinha que ir pra psiquiatra, tomar remédio, tomar antidepressivo. E daí a aula que eu cheguei aqui foi sobre suicídio. Então foi bastante marcante pra mim, porque falou muita coisa em que eu pensava em fazer e me ajudou bastante a pensar sobre o que eu tava fazendo com a minha vida. Em outras salas é a vez dos jovens dividirem suas ideias e aprenderem mais sobre o espiritismo. Você perceber ou você entender de que a sua vida não acaba aqui, tudo que acontece na sua vida tem um porquê, e esse porquê só depende de nós mesmos. E na visão dos espíritas, a morte não é o fim. Todos nós reencarnamos, essa é a nossa visão, e ela é aplicada a todos como uma nova chance de fazer melhor. O esquecimento do passado é um dos recursos que a providência divina se utiliza para o nosso progresso de uma forma mais tranquila. Então, na verdade, é um recurso que a espiritualidade se utiliza para que nós possamos começar como uma página em branco, vamos dizer assim. A Stephanie aqui encontrou a sua alma gêmea. Gustavo, a gente pode falar assim? Pode. Como é que começou essa história? Um dia eu fui numa festa e eu acabei conhecendo ele aqui. E como é que a tua família vê isso? Ela vê bem. A minha mãe, a avó dela era espírita. E eles sentiram assim que no meu domingo eu tava fazendo uma coisa que valesse a pena, né? E quanto tempo vocês estão juntos? Já estamos há 2 anos e 4 meses já. E acho que o namoro é isso, é exatamente um crescimento, uma soma de atitudes que vão fazer para que algo se torne duradouro, né? Você vê que o mundo está melhorando. Esse, na verdade, é o grande foco que eu vejo de todas as religiões. Todas as religiões levam para o mesmo ponto.
Essas são as nossas atividades essenciais, afora as atividades de assistência social, que ocorrem no sábado à tarde e na quinta-feira à tarde, às 14 horas. Era uma vez uma escova de dente, outra de cabelo. Mas na verdade eu sei para que serve. E aqui, Danilo? É que, na verdade, essas duas coisas simples, elas se transformam em personagens que a gente usa nas nossas histórias para as crianças poderem aprender higiene básica. Isso aqui é a parte do voluntariado, que são jovens que estão aqui reunidos cuidando de crianças. Ninguém aqui tem filhos. Não. Mas hoje eles estão cheios de filhos. A gente aprende não só a caridade, né, mas como tantos outros desafios que a gente tem no nosso dia a dia, de treinar a paciência, de estar sempre bem-humorado, porque a gente aprende muito com essas crianças que passam por diversas dificuldades. E essa bexiga que está segurando, quem que é? É eu. É você? Fiz. Você que fez? Não, eu que fiz. Ah, é? E você pode me ensinar para que serve isso aqui, então? Assim é. É assim? E esse? Isso aqui é fazer assim. Muito bem! Isso é super gratificante, porque são algumas horas na semana que você se doa totalmente e vê que uma criança de 3 anos prestou atenção no que você falou e ele vai levar para a vida com certeza, não tem palavra. E nem dinheiro que pague. Então somos a criação inteligente de Deus com vistas à evolução e à perfeição. Temos o mundo material e o mundo espiritual. O mundo material serve então para o processo evolutivo dos espíritos, que somos todos nós. E a gente vai conhecer agora o Clube das Mães. Afinal, a gente já viu o trabalho de como é feito com as crianças, né? 60 famílias são atendidas nessas oficinas de artesanato, costura, oficina até de bijuteria. É isso, Eliane? Na verdade, todas elas aqui aprendem uma habilidade manual, né? Para que no futuro, quando saírem daqui, possam trabalhar com alguma coisa. Precisa ser espírita para frequentar essa oficina? Não precisa ser espírita. Nenhuma delas é espírita. Todas elas que vêm para cá, a maioria é de outra religião. Nós, sim. Qual que é a tua meta? Costurar, assim, né? Fazer costura para loja, para firma, essas coisas. E você gosta? Tô gostando. E até ficava o tempo todo lá, que por vez, né, por vaga, eu ficava o tempo todo buzinando no ouvido dela, eu quero entrar. O perfil nosso é famílias realmente carentes, com filhos. A mais jovem aqui já tem um filho e você diz pra gente nos bastidores em off que você é julgada por ter sido mãe muito jovem, é isso? Por quê? Porque, na verdade, eu engravidei por descuido mesmo. E por isso pessoas chegam até mim, falam que eu sou errada, porque eu não deveria ter engravidado cedo. Falam bastante coisas assim, sabe, que me machucam demais. E o que você quer com essa oficina? Eu quero ganhar dinheiro, né? Mas você leva alguma coisa a mais? A paz, sabe, que a gente tem aqui dentro da casa. As palavras que elas falam pra gente, às vezes, deixa a gente bastante emocionada. Não pense você que a gente dá o peixe pronto aqui, tá? Na verdade, todas elas aprendem. Agora elas vão guardar tudo aqui, vão limpar a casa, deixar a casa em ordem. Daí quando vão embora, vão pegar a cesta, o vale transporte, as crianças, e daí vão cada uma para sua casa. Hoje em dia, a gente vê tanta coisa ruim, as pessoas achando que o mundo está pior, e ao mesmo tempo você vê os jovens que estão se doando, estão fazendo algo de bom para outras pessoas sem se preocupar, você vê que o mundo está melhorando. Esse, na verdade, é o grande foco que eu vejo de todas as religiões. Todas as religiões levam para o mesmo ponto: o amor ao próximo, o amor a si mesmo e a caridade como forma excelente do amor. Então, os jovens, fica aqui o convite também para que busquem uma religião, para que busquem essa base, que com certeza eles não vão se arrepender. Deus de uma palavra, tudo, vida. Compaixão. Eu respeito muito quem crê, mas não compartilho dessa fé. Eu creio que Deus é uma força que realmente nos dá
a inteligência, né? Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje, né? Deus, para mim, é fé. Criação. É o significado da vida. Deus para mim é tudo, cara. É o significado de toda a minha vida. Sem ele, não conseguiria existir. Para mim é tudo. Resume em tudo. A vida na Terra é um aprendizado, uma preparação para o outro lado. E para quem chega pela primeira vez em um centro espírita, participa de palestras públicas. São palestras de 1h30, em que a pessoa senta, assiste e depois ela tem a oportunidade de tomar o passe. O passe é um recurso terapêutico utilizado nas casas espíritas. Podem transmitir às pessoas a sua energia própria, física, e também a energia do plano espiritual. Tomar água fluidificada. A água fluidificada então vai servir como um medicamento, na verdade, que a espiritualidade prepara especificamente para cada pessoa. A ideia é que ela saia daqui sempre com algum consolo. Uma grande maioria das pessoas vem buscar aqui o consolo, porque a doutrina espírita é essencialmente consoladora. Ela nos explica o porquê da morte, o sentido da vida, e com isso nos presta um maravilhoso serviço, modificando as nossas vidas. E para entender os porquês da vida, os espíritas buscam o estudo da doutrina desde o seu surgimento. E esses assuntos são discutidos em grupos de estudos e na evangelização da infância e juventude. Com quantos anos a criança começa a frequentar? Então, na nossa casa espírita, a partir dos 3 anos, essa turminha é primeiro ciclo, que é dos 7 a 8 anos. E o que a gente faz? Sempre as atividades são relacionadas à aula. Então hoje era aula sobre o nosso centro espírita. Então a gente trouxe o nosso homenageado, que é o Ildefonso Correia, e contamos a história dele. Então agora a gente vem para a parte que eles gostam, que é o desenho para fixação. E explica o teu desenho aqui para mim, como é que é? O que tem aí? Aqui é a casa espírita, aqui são 2 borboletas, o sol e 2 flores que eu quis fazer diferente. E aqui eu tô pintando as janelas. E é assim que eles começam? Isso. Porque para eles tem que ter essa parte lúdica. Não adianta a gente ficar falando, né? Eles precisam ter o palpável para poder fixar a ideia, né?